Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 21 de maio de 2020. Mais uma vez, João Gabriel e eu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para vocês as informações, as notinhas, as matérias, tudo que acontece no dia a dia da nossa querida Poços de Caldas. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Como sempre, eu convido a quem estiver nos assistindo pela página do Facebook do Jornal da Cidade a curtir a página para receber atualizações do nosso conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, eu convido a se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho de inscrição aqui do lado, é gratuito e também vai receber alertas de conteúdo novo que a gente posta lá. João, ontem, no período da tarde, inclusive está até aqui em mãos um manifesto sem assinatura, vamos dizer assim, encaminhado à Câmara Municipal de Poços de Caldas, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Carlos Roberto de Oliveira Costa, a respeito do retorno dos vereadores à sessão plenária, em virtude aí da flexibilização já feita no comércio, nas repartições públicas, e a população, de uma maneira geral, fez esse manifesto aí, endereçado à Câmara, para que os mesmos possam retornar. Eu acho que já passou da hora de que os mesmos tenham aí a oportunidade de retorno à Casa Legislativa de Poços de Caldas, porque, vamos ser sinceros, essas reuniões remotas é muito ruim através de internet, né, João? É verdade, Albert. Tem vereador que já tem atuação discreta em plenário, né, presencialmente. Ele fica mais escondido ali, Agora né? ele está mais escondido, né? A gente às vezes nem lembra que ele existe, né? A gente sabe que ele está presente simplesmente quando ali o presidente Carlos Roberto faz a chamada. A chamada né? dele, né? E chama o nome do vereador. Então, assim, o vereador ele está mais escondido ainda, né? Vamos dizer assim. E esse manifesto aqui que o Albert está repercutindo, eu recebi aqui hoje no jornal. É um manifesto anônimo, né? Tá assinado assim, povo de Poços de Caldas. Pode ser qualquer pessoa, pode ser eu, você, o Albert, né? Mas de qualquer forma, a gente está repercutindo esse assunto aqui porque o conteúdo aqui não está agredindo ninguém, não está ofendendo ninguém e tem preocupações legítimas, né, Albert? Sem dúvida. Um dos trechos importantes aqui, eu vou ler rapidamente, ele diz o seguinte, ó, por que a Câmara Municipal não adota as mesmas medidas que a Prefeitura com controle e senha de acesso para atendimento presenciais? Alerta que foram eleitos para reunirem-se em nome do povo que os elegeu, em sessões plenárias presenciais. A gente entende, com certeza, né, Albert, que tudo isso aí faz parte daquele processo de proteção, né, do próprio vereador quanto dos servidores da Câmara, né? Mas como já se flexibilizou todo, né, João? O comércio, né? Praticamente todo o comércio de Poços de Caldas está flexibilizado, né? Poucas atividades que ainda não estão com autorização para funcionar plenamente, né? A própria prefeitura ali, apesar de disponibilizar canais de atendimento de forma digital e virtual, ela também faz alguns atendimentos presenciais. Com certeza. Né? Eu acabei de passar agora há pouco ali, por exemplo, na Rua Amazonas, em frente à sede do DME. Tem ali uma filinha ali para fazer o atendimento presencial, né? Então, eu acredito que a Câmara Municipal também tenha condições de fazer esse atendimento presencial. Logicamente, né, Albert? Mantendo, né, todos os protocolos, né, sanitários aí previstos pelas autoridades. Né? Álcool em gel, uso de máscara, distanciamento, né, todos esses detalhes. E eu vou te falar uma outra coisa, Albert. As sessões plenárias da Câmara Municipal, normalmente já não tem ninguém. Então, se ficar fechado, não tem problema. Se voltar a fazer, ele não vai ter problema nenhum. Ou se fizer com o público presente, distanciamento, como você colocou, claro. Máscara, álcool gel, eu acho que dá para se fazer sim, corretamente. Agora, aquele que está achando que não tem condição de fazer também, João, que dê a vaga para o suplente. Né? Pode ser. Chama o suplente. Pede licença, né? Pede licença, tô com medo de ir nas sessões e dá espaço para que as coisas aconteçam. Porque é aquilo que eu falei, e como você colocou muito bem colocado, João, a atitude de certos vereadores é muito tímida e ruim. E da forma que está acontecendo, nós, do lado de cá, que assistimos às sessões ordinárias da Câmara Municipal de Poços de Caldas, nos sentimos, mais uma vez, como palhaços, porque muitos deles não participam da sessão, só são lembrados quando o presidente os chamam para votação, ou quando é para fazer a chamada do dia, e isso mostra que a população de Poços, pagando lá R$ 11.200 para cada vereador, já passou da hora, e sou inteiramente favorável a esse manifesto feito pela população de Poços, não sei quem fez, se assim o fez, quero parabenizá-lo, porque nós necessitamos que os vereadores retornem à Casa Legislativa. Se não quiser, minha gente,
Dá licença, chama o suplente assume e vamos seguir a vida com todas as recomendações das autoridades sanitárias competentes. É isso aí, é o que eu acabei de falar. As sessões plenárias geralmente tem pouquíssimas pessoas Com presentes, né? certeza. Quando tem, né? Porque tem dias assim que às vezes a câmera foca, né? Não tem ninguém no plenário, né? Às vezes tem um ou outro assessor de gabinete ali do próprio vereador, né? Lógico que tem audiências públicas, sessões especiais, que tem outro tipo de demanda, de interesse, né? Aí realmente pode remarcá-la para né? mais para frente também. Mas assim, eu tenho as sessões ordinárias e as sessões de comissões, João, pode muito bem retornar para o plenário. Com certeza, com certeza. Um outro assunto que foi procurado ontem a respeito do que as pessoas estão comentando e criticando um pouco são as teleaulas sendo aí feitas pela TV POS de conteúdos da Secretaria de Estado de Minas Gerais, João. Eu acredito que muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo. A resolução da imagem muito ruim, o som péssimo. Os pais, muitos deles estudados, não estão dando conta de acompanhar as aulas. Imagina crianças aí de sexto, sétimo, oitavo período aí na rede estadual e até mesmo aqueles que estão na rede municipal estão acabando acompanhando um conteúdo diferenciado daquilo que se dá no município. Então eu acho que tem que se pensar bem em relação a isso. Existe, igual nós colocamos já há 2 semanas atrás, quando da repercussão de se fazer essas aulas. Hoje existe Facebook, YouTube, as escolas podem criar seus mecanismos próprios e não há necessidade de fazer com que as coisas façam através da televisão. E um outro detalhe que eu chamo a atenção dos vereadores de posse, precisa levantar junto à prefeitura o custo financeiro disso, porque rumores dizem aí pelos 4 cantos da cidade que a prefeitura contratou a TV POS para isso. Esperamos que não, porque a TV POS é uma TV educativa. E isso nada mais justo que as mesmas passem gratuitamente para a população de Poços de Caldas. Se tiverem cobrando, precisa fazer uma denúncia urgentemente à ANEEL. Me respeito aqui aos proprietários da TV. Anatel, aos proprietários da TV POS, não tenho nada contra eles, mas uma TV educativa, se estiver cobrando para passar algo que é de instrução para o seu povo, aí temos que tomar providência, né, João? A gente falou, como o Albert lembrou bem aqui, há 2 semanas a gente já repercutiu, né, a questão dessas teleaulas, como é que seria feito o sistema, né? E agora que a gente tomou conhecimento que, de fato, as aulas oferecidas aí para os alunos da rede municipal de ensino, na verdade, são aulas da rede estadual de ensino, né? Então, assim, é uma situação que talvez seja pior ainda, porque a preocupação nossa num primeiro momento, qual que era? Era saber se a aula que estava sendo oferecida ali, todos os alunos iriam ter condições de acompanhar. Porque como a gente bem sabe, né, Albert, isso aí acontece tanto, inclusive, em escolas particulares, cada série ali, cada sala de aula tem um nível, né? Às vezes tem uma sala que está mais adiantada, outra está um pouquinho menos adiantada, isso aí é comum e totalmente compreensível, né? Mas um conteúdo do Estado para o município pode ser que haja uma defasagem, né? Pode ser que tenha o aluno realmente não tenha mesmo visto nem sinal do que vai ser ensinado. E tem essas reclamações aí de ordem técnica, né, que o Albert está mencionando, delay também, né? Delay, assim, a fala não está batendo não bate com a imagem. Que a pessoa está abrindo a boca ali para fazer a fala dela, então tem esse problema de delay, tem problema de sinal, tem locais aqui em Poços de Caldas que a TV não pega, né? Tem esse detalhe também. Eu até falei naquela ocasião, Albert, quando a gente comentou pela primeira vez o assunto, que talvez o interessante, como as 2 emissoras de TV que existem educativas são fundações educativas e culturais, ou seja, elas têm que fazer teoricamente ali sem cobrar, né? Poderia e deveria ser oferecido nas 2 TVs, né? Enquanto uma não pega num determinado lugar, a outra pega, né? Claro. E tem um problema também, Albert, que eu não sei se você recebeu esse tipo de reclamação, pessoas que não têm o sinal da TV na sua casa, ela está tentando fazer o acompanhamento pela internet. Sim. E aí diz que o sinal está travando, né? Porque o que acontece? Deve ser muita gente acessando, né? Verdade. Muita gente acessando ao mesmo tempo, aí dá um problema de cache ali, né? E aí o servidor não tem como comportar vários acessos ao mesmo tempo. Então tem todos esses problemas técnicos aí que possivelmente tem como ser resolvidos, né, Albert? Mas eu acho que tem aí questões aí que precisam ser melhores esclarecidas, né? Eu imagino que os vereadores em breve vão também questionar, porque da mesma forma que as pessoas reclamam para a gente, reclamam para eles os vereadores, né? Então eu acho que em breve algum vereador vai se posicionar a respeito desse assunto. Vamos aguardar, né, João? E um terceiro assunto que foi procurado também
através do Grupo Postos hoje e amanhã. Ainda não fizemos nenhum tipo de postagem em virtude de tempos e necessidades do qual nós estamos levantando aí dos assuntos pertinentes da cidade. É um problema sério que está acontecendo lá no bairro Tiradentes, recém-inaugurado há poucos anos, Zona Sul, né? Na zona sul da cidade, ao lado do São Bento, e moradores reclamando muito, João, da quantidade de ciganos que estão montando campana, né? Campana não, acampamentos, né? Em áreas de preservação ambiental naquele espaço que foi deixado pela loteadora na época. Tal qual aconteceu no Kennedy, as pessoas estão muito preocupadas em relação ao Tiradentes, imóveis, terrenos caros, as pessoas fizeram um dispêndio financeiro altíssimo na compra dos terrenos e estão muito apreensivos em relação ao que está acontecendo lá naquele bairro. Então nós pedimos aí um melhor olhar por parte das autoridades públicas municipais de Poços de Caldas, seja a prefeitura, polícia militar, setor de meio ambiente também da prefeitura, porque a Secretaria de Meio Ambiente que disseram que ia criar também lá em janeiro de 2017, ficou só no blá blá blá, como outras promessas do senhor Sérgio e do senhor Flávio Faria. Mas que eles possam tomar providências, porque as pessoas estão muito preocupadas e com isso faz com que aumente muito os problemas daquele bairro, que era um bairro pacato, um bairro tranquilo de se morar, João. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi anunciada pelo prefeito Sérgio Azevedo no aniversário de Poços de Caldas em 2017. 6 de novembro, verdade. Foi feito um anúncio lá, né, que seria criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o vereador Lucas Arruda estava na solenidade, né, e disse que se comprometia a pegar o projeto, levar para a Câmara para ser votado e aprovado. Ou seja, nós estamos hoje... Mas certo, ele não conseguiu chegar lá da prefeitura até na Câmara ainda. Não deu tempo. Certo, ele perdeu o projeto também, Pode né? ser. Hoje só blá 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 desses vereadores também. Hoje é dia 21 de maio de 2020, né? E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está no papel. Ele perdeu o projeto, por isso que ele não conseguiu fazer a apresentação lá, para que o ilustríssimo senhor prefeito pudesse criar uma coisa que ele prometeu. E outras coisas prometidas na campanha, João, que eu venho trazendo dia após dia aí no grupo Postos hoje amanhã, a gente mostra que só blá 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 por parte dos vereadores, de alguns querendo aparecer, e ele que prometeu e não está cumprindo. Né? Programa de governo, se eu escrever um, o Albert se escrever outro, você ganha até para presidente da República. Com certeza. Porque prometer é fácil, a gente tem que ver a viabilidade de se cumprir essas promessas, né? Tem que ver a viabilidade legal, financeira e às vezes até logística, dependendo da situação. Mas só para concluir esse assunto aí do cigano que o Albert está mencionando, tem um detalhe muito importante também, Albert, que a gente sabe que esse pessoal costuma andar armado, né? Também. Por isso que precisa da polícia também. Então junto com é preciso ter a polícia, não basta aí no caso simplesmente a guarda municipal, precisa ter um apoio aí mais forte da polícia militar, porque a gente sabe, não estou dizendo que esses em específico estão armados, né? Mas a gente sabe que é hábito desse pessoal andar armado. Então a gente já ouviu falar de vários e inúmeros casos, não só em Poços de Caldas como em outras localidades, de troca de tiro de cigano que matou outro e por aí vai. Então é uma situação assim que demanda, né, preocupação por parte da Secretaria Municipal de Planejamento, né, que tem o Departamento Municipal de Meio Ambiente, é subordinado ao planejamento, a CEPLAN. Então cabe a eles, principalmente, Albert, porque o responsável pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente é um policial militar reformado. Né? Então ele sabe do que se trata. Né? Já conhece bem a clientela que ele vai mexer, né, João? Exatamente. Vamos falar das matérias do Jornal da Cidade? Vamos falar rapidinho aqui, Albert. A manchete do Jornal da Cidade de quarta-feira de ontem foi a seguinte: feiras livres, feirantes do setor alimentício fazem curso para tentarem voltar ativo. Então a Prefeitura vai disponibilizar aí hoje e amanhã esse curso aí, como a gente falou, né, Albert? Foi feita a flexibilização das feiras livres, mas só para os feirantes de hortifrutis, né? Sim. O feirante ali do setor alimentício, nesse momento, não foi contemplado. De venda de roupas também, que agora, no sábado, vão voltar também. Os ambulantes também, né? Então, o que seria o feirante do setor alimentício, né? É o feirante ali que vende pastel, que vende um churrasquinho, que vende algum outro doce, algum salgado, alguma bebida ali para tomar, bebida não alcoólica, lógico, né, que eu estou dizendo, né? Então são esses feirantes aí que não foram contemplados no primeiro momento. A gente espera, né, que da mesma forma que já que flexibilizou para todo mundo, né, que também flexibilize para esse pessoal, porque eles dependem, às vezes, 100% da renda deles. Com certeza, das feiras. Da feira livre, né? Então a gente espera que todos façam o curso, né? Todos acatem as recomendações sanitárias e que dê tudo certo, que a partir já do final de semana eles possam voltar a trabalhar. Vamos torcer para que dê certo, né? Esse curso acontecerá
aconteceu ontem e parece que aconteceu hoje também, e amanhã acontecerá também. Esperamos que possa resolver esse problema o mais rápido possível para que eles possam voltar às feiras, né, João? Duas notícias rapidinhas aqui ainda em relação à edição de quarta-feira, relacionadas à pandemia. A vereadora Cissa questiona a situação de catadores de materiais reciclados durante o período. A Cissa está preocupada aí porque muitos tiveram a renda, né, já estava ruim a renda, né? Então a renda caiu ainda mais. A Cissa, inclusive, já sugeriu a instituição de um programa de renda mínima, né, para esse pessoal aí que faz o serviço de coleta de material reciclado. E tem uma outra demanda também aqui, Albert, que foi feita pela Associação de Transporte Escolar de Poços de Caldas, né, representando aí motoristas de transporte escolar. Eles estão também passando muitas dificuldades, porque as escolas não estão funcionando, todas, né? Parou tudo, então a fonte de renda deles secou. E a associação está pedindo, Albert, uma cesta básica para cada motorista e também um auxílio emergencial nos moldes aí que o governo federal está oferecendo aí para os autônomos. Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho e a luta deles no início desse problema. Algumas orientações por parte do PROCON deixaram os pais de aluno preocupados na época, muitos deixaram de pagar, outros pagaram parte do valor, e parece que foi acordado de no mínimo 50% para a manutenção da van, porque muitas são financiadas e depende desse dinheiro para pagar o financiamento, e pagando o financiamento falta recurso para colocar comida dentro de casa. Nada mais justo, estamos apoiando a causa dos transportadores de alunos que trabalham em vans, porque é necessário que a prefeitura olhe com bons olhos também essa situação que nós estamos enfrentando no município. Dá tempo de falar o de quinta ou vamos para o intervalo? Vamos chamar o intervalo? Vamos tomar uma água. Dentro de 30 segundos, retornaremos com Pautando, a versão online da coluna de bastidores. Nós aqui do Posto Pampa acreditamos que isso tudo vai passar e sabemos que agora, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós faça a sua parte para a recuperação da economia. Por isso, é essencial que você valorize o comércio da nossa cidade e consuma produtos e serviços oferecidos aqui onde a gente mora. Quando o dinheiro circula aqui, ajudamos na criação de novos empregos e todos saem beneficiados, incluindo você e sua família. Posto Pampa, junto de você a todo momento. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos as matérias do Jornal da Cidade de hoje e as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, a manchete de hoje do Jornal da Cidade foi a seguinte: feriados paulistas fazem prefeitura reforçar barreiras sanitárias e impostos. Então precisou um feriadão desse prolongado lá em São Paulo para que a prefeitura, de fato, tomasse providência, né, concreta de fazer o bloqueio em outras entradas da cidade aí que o pessoal estava burlando, né? É isso que é um absurdo, né, João? A própria população de Poços de Caldas, que a gente tem acompanhado muito aí através das redes sociais, orientando, buscando pessoas em São João da Boa Vista, em Águas da Prata, os motoristas de aplicativo, no qual eu respeito muito, mas burlando uma legislação sanitária pertinente ao município de Poços de Caldas. Os números estão aí para vocês verem. Nós já estamos aí com quase 20 pessoas em UTIs pela cidade, aí nos hospitais, em virtude de facilitações das pessoas que trouxeram pessoas do interior do estado de São Paulo. Então a gente parabeniza a prefeitura, o Rafael lá, que é o secretário de Defesa Social. Hoje, no período da tarde, eu tive um contato com ele, João, diz ele que fez algumas adequações hoje em virtude aí de fechamento de bairros, para que as pessoas não tivessem as dificuldades de entrar nos seus bairros, e acabaram fechando em alguns outros pontos e fizeram com que atendessem às exigências de fechamento da cidade. Mas é o que a gente sempre fala, né, João? Infelizmente, o brasileiro, com aquela mania de sempre querer levar vantagem em tudo, acaba trazendo uma situação muito preocupante para a cidade. Se nós estávamos estabilizados em relação a estes números, em 10 dias aí nós vimos que os números aumentaram em muito e Poços de Caldas está aí bem próximo de ter aí um problema sério em relação a esse problema do vírus, né, João?
Antes de eu repercutir esse assunto, eu queria só falar rapidamente aqui os números de ontem Boa, do boletim epidemiológico. Ontem foi confirmado mais um caso positivo aqui em Poços, então eram 34, agora passaram a ser 35. Os de hoje ainda eu não tive acesso, mas um detalhe interessante aqui só para respaldar o que o Albert falou. São 10 pacientes internados em UTI nesse momento, entre suspeitos e confirmados. São 7 suspeitos e 3 confirmados. Então são 10 pacientes internados em UTI aqui em Poços de Caldas. E depois, Albert, tem também um outro detalhe aqui, 7 suspeitos em alas. Em alas, então já são 17. Já são 17. E tem mais 3 em alas no quadrinho de baixo, então dá quase 20, correto? É isso aí. Então isso são aí números muito expressivos, João. Por quê? Por não respeitar aquilo que foi determinado pela prefeitura. Né? Em relação a essa questão da barreira sanitária, a gente já falou várias vezes nos programas anteriores, a barreira não é 100% intransponível, não, né, com Albert? certeza. Tem como burlar. Barreira quase perfeita, aí só se fosse daquelas da Segunda Guerra Mundial, que tinha os checkpoints ali em Berlim, ali, que não tinha jeito de burlar, ninguém, né? Tanto que fizeram o muro de Berlim ali, então passar ali tinha que ter realmente as manhas, né? Então aqui a gente sabe, a gente vê relatos, eu recebi mensagens mesmo no Facebook do Jornal da Cidade ontem, de pessoas relatando que mesmo com essas barreiras sanitárias aí que a prefeitura colocou desde ontem, né, começou a funcionar a partir das 7 horas da noite de ontem, né? Mesmo com essas barreiras, pessoas relatando carros, né, de Belo Horizonte, de São Paulo, andando aqui em Poços de Caldas, carros de Campinas, passando pelas barreiras sem serem parados, né? E uma outra preocupação que eu recebi ontem, João, de um amigo de São João da Boa Vista, denunciando os próprios conterrâneos deles de São João da Boa Vista. Após trazerem a barreira do marco divisório para a Danone, o que está acontecendo? Os bares em São João da Boa Vista estão todos fechados. Os números de casos de São João da Boa Vista são mais de 40, falado por ele ontem para mim. O que eles estão fazendo? Eles estão subindo a serra, vindo aqui no Bortolã, no Capial, nos bares ali do Bortolã, e está virando a maior festa porque não tem bloqueio. São Joanenses, porque não tem bloqueio. Inclusive ontem e hoje no período da tarde eu estive conversando com o Rafael para que ele tentasse ver se conseguia umas batidas por parte da Secretaria de Defesa Social nestes bares, porque a quantidade de são joanenses no final de semana no Bortolã era absurdamente grande, colocada por ele, porque eu não tive o acompanhamento. Robert, tem um negócio que é esquisito aí. Eu acho que a barreira mais importante que talvez tenha aqui em Poços de Caldas é no marco divisório. Sem dúvida. É a entrada principal. Ali no marco divisório você bloqueia o acesso tanto pelo Bortolã quanto pela rodovia do contorno. Eles tiraram esse bloqueio. Tudo bem. Passaram ali para o trecho para fechar a Campestrinho da Danone. Agora a prefeitura anunciou também ontem a criação de uma segunda barreira na Zona Sul. Então, essa segunda barreira também vai ficar próxima do Saturnino de Brito. Sim. Então, no Saturnino de Brito vão ter 2 barreiras próximas umas às outras. Sendo que você podia ter uma só lá embaixo, fechando tudo. Né? Você está usando 3 equipes, porque precisa no mínimo de 10 pessoas em cada barreira, você poderia estar usando uma barreira para fechar 3 pontos. Então, assim, eu achei meio esquisito. Mas tudo pode ser adequado, claro, né? Nada é imutável, né? Você pode pegar e deslocar. Viu que a barreira não está dando certo ali? Dá para otimizar o funcionamento, João, estendendo. Mas vamos ser sinceros, né? Eu estive conversando com o Rafael, a dificuldade dele é principalmente em relação a homens. Agora, vamos ser sinceros, eu vou chamar a atenção da Polícia Militar de Poços de Caldas. Para que ter aquele tanto de gente dentro do quartel, fazendo positivo e operante lá através de papel, e não vai ajudar na fiscalização das barreiras? Seus filhos, seus netos, suas esposas também correm o risco. Viu, Trajano? Eu acho que já passou da hora, chamando a atenção por parte do comandante da polícia, de tirar esse pessoal de dentro do quartel e trazer para as ruas, fechar as barreiras. Porque aí você tendo a operação correta da polícia, você pode fechar no marco divisório, você pode fechar lá em cima da Polícia Rodoviária Federal também, que só fica lá em cima também, enchendo o saco das pessoas que trabalham, porque prender as coisas corretamente são poucos aquilo que eles fazem. E como eu falo, eu não tenho rabo preso com ninguém, com polícia, com delegado, com juiz. O que eu tenho que falar, eu falo a verdade aqui. Se vocês tivessem a consciência de dentro do quartel tirar os homens e levar para as ruas, com certeza minimizaria muito trabalho por parte da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Porque a quantidade de homens que nós temos hoje na Guarda Municipal é muito pequena e não consegue fazer o fechamento das nossas barreiras. E aí é que eu falo. Seus familiares, a hora que começar a doer na barriga de vocês, essa doença no lombo de cada um, aí quem sabe vocês vão lembrar, o Albert tinha razão, a prefeitura não tinha gente, a polícia podia ter feito, a Polícia Rodoviária Estadual poderia ter sido mais efetiva.
infelizmente, a gente vê que não é isso que acontece. Ô, Albert, a Guarda Municipal tem uma efetiva de cerca de 80 pessoas, né, entre homens e mulheres, que fazem parte do efetivo. É pequeno. Muito pequeno, João. Está defasado. Esse número a cada aí 12 tá horas você precisa de 10 homens, não dá para fazer. Esse número aí está de cerca de 80 aí há anos que a polícia poderia ceder uns 30, 40 homens para ajudar nisso aí. Eu tenho impressão, Albert, eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, se alguém perceber que eu estou falando bobagem, me corrija aí nos comentários. Mas eu acho que pode ser que a Polícia Militar não disponibilize aí, policiais para ficar nessas entradas mais, tipo Marco Divisório e Zona Leste, às vezes por um detalhe burocrático. São rodovias federais e eles não têm área de competência. É claro que numa situação normal, claro que a gente aceita isso. E a polícia agora, no caso de né? extremidade, de calamidade, de saúde do povo, eu acho que aí tem que parar com isso, né? Correto? Eu também acho. Acho que tem que ter a Polícia Militar nas não é desculpa para eles não trabalharem. Mas às vezes, Albert, eles usam esse legalismo para justificar a não presença. Você entendeu? João, eu acredito que seja esse o motivo. Na hora da prefeitura ir lá construir sala de aula para eles, aumentar o espaço do batalhão, a prefeitura sempre é parceira, na hora de colocar gasolina lá embaixo, na garagem da prefeitura, tudo a prefeitura é a santa para resolver tudo, mas quando precisa é uma burocracia, uma dificuldade danada. Eu não estou defendendo ninguém, eu só estou dizendo assim que seria justificativa, né, para esse pessoal não poder ser disponibilizado nessas duas entradas da cidade. Então, mas eu acho que tudo pode ser conversado. Com certeza. Eu vi, inclusive, uma foto do prefeito junto com o Rafael, com o pessoal da polícia, mas... Foi ontem, né? Ontem, inclusive. Eu acho que precisa um pouco mais de ação por parte da Polícia Militar em ajudar a prefeitura, porque quando vocês precisam, a prefeitura ajuda vocês demais. É o que eu falei, eu acho que é uma questão assim, que pode ser conversada. Tem às vezes a questão do legalismo ali, a legislação não prevê ou não permite, mas talvez numa situação excepcional, né, Poços de Caldas está aí sob decreto de calamidade em saúde pública, né, assim como vários outros municípios aqui de Minas, então talvez pode ser aí uma abertura para se fazer esse policiamento. Vamos às notinhas do Pautando? Vamos no Pautando já? Tá. Vamos lá? Vamos lá, Pautando de ontem, quarta-feira, a primeira notinha é a seguinte... Cultura. O secretário municipal de Cultura, Ricardo Fonseca Oliveira, e representantes do setor cultural de Poços foram convidados pelo vereador Lucas Arruda para participação na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal para esclarecimentos em relação às ações culturais do município em meio à pandemia do vírus. A Prefeitura decidiu suspender os editais de cultura, turismo, esportes e promoção social por conta da inviabilidade momentânea de se realizar tais ações. É aquilo que eu falo, João. Uma sessão remota dessa, através de vídeo, é muito ruim. A gente não consegue entender quase nada que a pessoa está fazendo. O outro pergunta. Eu acho que já passou da hora de retornar para o plenário e parar com essa frescura. E o povo está certo de fazer esse manifesto aqui para que os vereadores votem. Porque é uma das câmaras mais fracas dos últimos 148 anos de Poços de Caldas. Almoço 1. A vereadora Cisso Pípari alertou que o prefeito Sérgio Azevedo poderá ter que devolver o valor cobrado em um almoço em uma churrascaria local, agendado pela Secretaria de Governo para, aspas, tratar de assuntos de interesse do município. O almoço em questão, que custou R$ 871, teria ocorrido em dezembro passado e foi oferecido a empresários alemães que estão interessados no monotrilho. No entanto, o empenho para pagar o almoço só saiu no dia 30 de abril desse ano. O problema é que o artigo 60 da Lei 4.320 prevê que é vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Com base na legislação, a Prefeitura não poderá pagar o almoço, que, segundo a vereadora, terá que ser custeado pelo chefe do Executivo. Vamos aguardar o desenrolar disso, né, João? Nós denunciamos na última sexta-feira o que aconteceu através de um empenho que foi apresentado nas redes sociais e vamos aguardar qual será o posicionamento, porque esse almoço ou jantar que ofereceram não serviu para nada, porque esse abacaxi trilho que eu coloco sempre nas minhas redes sociais é um verdadeiro problema sério desde 1980. E muitas vezes não tem a memória, João, de lembrar que é esse mesmo grupo político, não digo o prefeito, mas é o mesmo grupo político que deu autorização para eles fazerem a construção desse monotrilho. E agora, numa atitude impensada do Sérgio, assumiu isso para a prefeitura. Caso não dê certo um projeto desse dos alemães, que eu acredito que não vai dar certo, esperamos que sim. Possa dar certo, nós somos de cidade, é uma atração turística, é uma viabilidade de transporte futura, mas esse jantar e esse almoço acredito que não serviu para nada. Eu fiquei até um pouco surpreso, Albert, com alguns comentários que eu vi lá no seu grupo, lá Poços hoje, claro. De pessoas assim banalizando o fato, né?
Achando que é fácil, bonito, né? Problema, mas são nos pequenos detalhes, João, que numa dos comentários que eu coloquei, que surgem outras coisas maiores que as pessoas não tenham conhecimento no meio político. É lógico, Albert, que R$ 871 não vai fazer a menor diferença no orçamento de uma prefeitura que tem aí 700 milhões de reais de receita no ano, né, para se gastar no município. Não vai fazer diferença, mas assim, as coisas precisam ser feitas de mais formas claras, né? Claro. Ou seja, por que nesse empenho não estava escrito assim, almoço com empresários alemães para tratar da reativação do monotrilho? Pronto, é fácil. Você cria dúvida, né? Claro. Seja assunto de interesse do município. Que assunto é esse? Pode ser qualquer tipo de assunto. Você gera só especulação. E o secretário de governo só veio a público falar porque a repercussão foi muito grande. E negativa, né? Negativa pro lado deles, aí a gente teve que vir falar. Porque se não fosse também... Né, convidados, né, fazer um café da tarde, né, trocava ideia e tal. Esse expediente poderia ter sido realizado lá na prefeitura. Com certeza. Chamava ali os alemães ali para um café da tarde, né, servia ali um pão de queijo, né, que é uma iguaria tipicamente mineira, né? Um suco, um doce de leite. Queria resolver tudo isso. Resolver tudo isso aí, não precisaria gastar esse valor. Você faria ali, as pessoas talvez nem iriam ficar sabendo o que aconteceu, né? Então, você faz um evento desse aqui, logicamente que é uma coisa pequena, se a gente for ver. Só que, se não é feito às claras, gera especulação e gera repercussão negativa. Principalmente no momento, né, Albert, que a prefeitura sempre está alegando, né, que está com dificuldade financeira, que não tem dinheiro para isso, para aquilo, e vai lá e faz um um almoço, né, de R$ 871, né? Você considera ali que a média de rodízio ele deve ser uns R$ 50. R$60. Em torno ali de 17 pessoas comigo. Por aí, ali, né? 15 a 17 pessoas. É isso aí. A última notinha do pautano é Lei Candir. O vereador Paulo Tadeu não ficou entusiasmado com a notícia de que, enfim, estados e governo federal estão se acertando sobre as perdas da Lei Candir de 1996, que isentava do pagamento de ICMS as exportações de produtos primários e semi-elaborados, o que prejudicou estados exportadores, como é o caso de Minas Gerais. Poços, que inicialmente poderia receber 400 milhões, com o acordo receberá cerca de 18 milhões, diluídos até 2037. Então não vai fazer diferença. Não vai fazer efeito nenhum. Felizmente, essa Lei Candir, instituída no governo do PSDB, do qual administra Poços de Caldas, só serviu para atrasar os municípios que são exportadores aí, ao longo desse período. Poços de Caldas deixou de arrecadar 400 milhões, conforme colocado pelo vereador, e se nós tivéssemos essa receita em mãos hoje, com certeza, grande parte dos problemas nossos, principalmente aí de buracos nas ruas, criado pelo PSDB, hoje nós estaríamos aí resolvendo os problemas da cidade. E tanto prova que Minas Gerais é um estado exportador, lógico, né? Café, minério de ferro e vários outros insumos. Aí Poços de Caldas também é um município exportador, né? Tanto demais. É que a Receita Federal criou o Redex ali no Distrito Industrial, né? Então já foi feito aí um volume muito expressivo aí de negociações, especialmente ali de grãos e minérios, né? Grãos, no caso, café e minérios, né? Bauxita e tudo mais e tal. Então a gente vê que Poços de Caldas é uma cidade que também tem esse perfil exportador. Com certeza. Pautando de hoje, quinta-feira, Barreiras 1. As barreiras sanitárias nas entradas da cidade foram montadas desde o dia 21 de março, mas só agora elas estão recebendo a devida intensificação da fiscalização, por conta do feriadão paulista, que pode trazer milhares de pessoas do epicentro da pandemia para Poços e demais cidades do sul de Minas, especialmente as que ficam na fronteira entre esses estados. Então a gente falou do caso de Poços de Caldas, vários outros municípios aqui no sul de Minas também estão com restrição à entrada de veículos com placa de São Paulo. Ontem, quando a prefeitura anunciou o bloqueio de todas as demais entradas que até então estavam desguarnecidas, muitas pessoas comentaram nas redes sociais que veículos do estado de São Paulo e até mesmo de Belo Horizonte, até mesmo eu digo porque Belo Horizonte está a 464 quilômetros de distância de Poços de Caldas, estavam conseguindo entrar sem dificuldades na cidade. O bloqueio total dos acessos não agradou a todos. Moradores da Zona Leste reclamam que não podem mais acessar a estrada da Cachoeirinha rumo à Zona Sul. No entanto, era justamente por esse acesso que muitas pessoas estavam burlando as barreiras sanitárias para entrar na cidade após o fim do bloqueio no marco divisório. É aquilo que nós falamos, né, João? Se houvesse um empenho maior por parte da Polícia Militar, nós sabemos que tem um efetivo muito grande dentro do seu corpo lá no batalhão, tivesse nas ruas e nas barreiras, com certeza, auxiliando a Prefeitura, auxiliando a Guarda Municipal, com certeza nós teríamos aí um problema bem menor do que esses números aí apresentados no boletim epidemiológico em Poços de Caldas ontem. Graças ou
Pena em virtude de não termos uma barreira efetiva. Não culpa da prefeitura, não culpa da secretaria e muito menos da Guarda Municipal. Porque se nós tivéssemos, igual eu coloquei, esse efetivo da Polícia Militar Mineira, com certeza o respeito seria muito maior. E a Polícia Militar ganha muito bem, viu, Albert? Demais. Um soldado ali que faz o curso para virar policial militar ganha recebendo R$5.000. Tá ruim? Onde se ganha isso hoje em Poços de Caldas? A média salarial de Poços é 1,5 salário. Então, aquilo que reclamavam no passado, conseguiram melhorias nos salários. Então já passou da hora de dar a contribuição, a contrapartida para o povo do seu município e do seu estado. Se o soldado ganha 5 mil, você imagina o coronel, hein, Albert? Ué, diz que o tal coronel aí que está querendo ser pré-candidato a prefeito, dias atrás eu estive olhando aí no portal Transparência, R$36 mil. Então se ele for candidato e ganhar, não precisa ganhar salário de prefeito não, Pode João. abrir mão, né? Pode abrir mão. Eu acho que seria uma boa oportunidade dos outros candidatos cobrarem dele, caso ele seja candidato mesmo, de abrir mão e investir os R$28 mil que o Sérgio Azevedo recebe hoje em instituições filantrópicas do município. Por isso que o custeio da máquina pública é uma coisa assim... Não dá conta, né, João? Não tem como, né? Não dá conta. O povo trabalha e ao final só vê as mordomias nas mãos de poucos. Aí alguns nos criticam. Por que você não fez, então, um concurso público? Não é o fato de se fazer o concurso público. São as benesses que são dadas a muitos servidores públicos, que eu não digo que são na maioria não, que a grande maioria recebe-se pouco, mas tem uma pequena parcela de muitos marajás, sejam estaduais, municipais, federais, em todas as esferas, né, João? Não, só para concluir, eu não acho que o policial militar tem que ganhar pouco, não. De Pelo forma contrário, alguma. Eu acho que ele tem que médico, ganhar, professor, tem que policial, né? tem que ganhar bem, sim, claro. Ele tem que ganhar bem. Só que assim, ele está ganhando bem, então ele tem que estar disponível para qualquer tipo de empreita. Com certeza. Então eu acho que numa situação dessa, não ter escala de horário, trabalhar um pouco mais, em vez de trabalhar 12 por 36, trabalhar um pouco mais, fazer 8, 10 horas por dia, não custa nada. Não, a gente sabe também que o trabalho do policial militar, Albert, demanda ali uma tensão muito grande. Sem dúvida. A gente vê muito caso aí de policial militar com depressão, caso de suicídio, isso aí tem muito, não é novidade. Mas de qualquer forma, é uma escolha que a pessoa fez. Ninguém obrigou o cara a virar policial militar. A fazer concurso e virar policial militar. Ninguém obriga ninguém a fazer nada, né? Então, foi uma opção da pessoa, né? Então, se ela se propõe a fazer isso, ela tem que fazer da melhor forma possível, porque principalmente está ganhando bem para isso. Com certeza. Só para a gente concluir o pautando, sem resposta, a vereadora Cissô Pípara revelou na sessão remota de terça-feira da Câmara Municipal que desde o início da atual gestão municipal, mais de 70 requerimentos assinados pelos vereadores ainda não foram respondidos pelo Executivo. Segundo a vereadora, o fato é passível de improbidade administrativa e cassação do mandato, conforme prevê a legislação em vigor. Vergonhosamente, desde janeiro de 2017, inclusive, você citou semana passada aqui, as tendas montadas na frente da FEPASA. Até hoje a resposta não chegou. Nem vai. Então, além dessa, são 69 outros requerimentos que não chegaram às respostas. E aí eu pergunto, para que servem os vereadores de Poços de Caldas? Para ficar passando pano para a atual administração? Se fosse uma administração de oposição à Câmara Municipal que hoje está aí, com certeza já teria feito o estardalhaço, vindo na televisão, no rádio, nas redes sociais, nos burburinhos aí dos 4 cantos da cidade. Mas porque as coisas não podem acontecer dessa maneira. Albert, na verdade ela falou mais de 70, né? Então mais de 70 pode ser 71 ou 79. Exagerei agora, né, João? Mas pode ser um número assim que seja entre 70, vai saber, né? 79, 75. O fato, Albert, é que as respostas não estão chegando. E eu já sugeri, inclusive, que a prefeitura criasse ali, já que cria tanto cargo, né? Cria um cargo ali de um Aspone, né, João? Um Aspone, vamos dizer assim. Para responder pedido de informação. Assessor do secretário de governo, porque o secretário de governo... Pode criar na estrutura da Secretaria de Governo, não. inclusive, porque às vezes a gente vê que a Secretaria de Governo tem dificuldade, né, de dar essas respostas aí. Então eu acho que poderia criar ali um cargo ali na estrutura da Secretaria de Governo para se responder esses pedidos de informação, para correr atrás dos pedidos de informação. Né? Porque às vezes realmente a gente pode entender também que tem outras demandas ali, né? Mas de qualquer forma você não pode deixar de responder. Mas sabe o que acontece, João? Muitas vezes eles deixam de responder para o assunto cair no esquecimento, para quando chegar lá a pessoa nem lembrar o que era aquele assunto. Que eles não Porque respondem. Dias atrás eu fiquei sabendo aí dessas barreiras que estão colocando nos bancos, teve gente que votou favorável às barreiras e nem sabia que o projeto era dele. O vereador Paulo Eustáquio, ele
nem lembrava que o projeto era dele. Exato. Falado aí pelos próprios vereadores dentro da Câmara e em vários grupos de redes sociais. Pois é. Pra você ver, né? Pois Que é. nível que nós estamos de vereador. Então, assim, esses pedidos de informação eles não são respondidos por dois motivos. Por falta de interesse, porque a prefeitura quer abafar o caso, né, deixar a poeira baixar, e às vezes porque também tem excesso de trabalho. E não tem como. Às vezes você não tem aquele servidor específico ali para correr atrás das respostas, né, Albert? Então, por isso que eu estou dizendo. E é uma proposta que eu estou dizendo assim que não é nenhum absurdo. Nada, né? basta querer fazer. Se cria ali dentro da estrutura o cara para responder. O cara vai atrás ali da resposta, vai na Secretaria de Governo, administração, fazenda, esportes e por aí vai. Pega a resposta, né? Não sobrecarrega ninguém, né? E não dá margem para um processo de improbidade administrativa. Porque por mais que isso aqui possa parecer uma bobagem, está previsto em lei. Vambora, João? Vambora. Já falamos muito, né? Um grande abraço a todos, né? Suas considerações finais. Encerramos aqui mais uma edição do Pautando. Lembrando que a coluna circula de terça a sexta-feira no formato digital, final de semana digital mais impresso. A assinatura do Jornal da Cidade é muito barata, é apenas R$ 30 pelo trimestre. Recebimento via e-mail ou WhatsApp. Um grande abraço a todos e até terça-feira, se Deus quiser, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.